Graça e paz do Senhor Jesus. E que tudo na sua vida esteja aonde deve estar, aonde deveria estar. Graças a Deus, eu tenho uma palavra para você nesse dia maravilhoso. Depois de muitas lutas, muitos dias difíceis, a qual o inimigo de nossas almas luta para que eu não fale nada, para que eu me cale, para que eu desanime, para que eu me entristeça. Mas o Senhor, o Deus Criador, Ele vem sempre com a tua mão e me levanta para estar aqui falando mais uma vez para você que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. Será que tudo na sua vida está onde deveria estar? E eu tenho uma resposta para você hoje. Está. Seja por bem ou seja por mal, o que você está passando, o que você passou, está tudo no seu devido lugar. Mas daí você me pergunta, mas e as coisas ruins que têm acontecido comigo? É justo que tenha acontecido comigo? Até as coisas ruins estão acontecendo porque deveriam acontecer. Porque existe um motivo disso estar acontecendo. Tudo neste mundo tem uma explicação. As coisas boas que acontecem comigo e com você. E as coisas ruins também. Tudo tem um princípio. Tudo tem um começo. Tudo tem um porquê. Nós, com a nossa arrogância, é que queremos que sempre aconteça tudo de bom em nossas vidas. Nós queremos que aconteça só coisas boas, mesmo que a gente esteja vivendo uma vida há vários anos de arrogância, de soberba, de distância das coisas de Deus. E não propriamente distante das coisas de Deus, não precisa estar distante das coisas de Deus. Às vezes, distante das coisas que deveriam fazer de forma certa, de forma honesta, de forma sincera, e nós não fazemos. Quantas coisas erradas plantamos e depois não queremos colher. Por isso que eu falei no início que tudo está aonde deveria estar. Você só tem que reconhecer e admitir que o mal que acontece na sua vida, as coisas ruins, está onde deveria estar. Porque se você confia em Deus de verdade, se você trilhou um caminho honesto e fiel e justo, verdadeiro, e mesmo assim veio coisas ruins à sua vida, existe um propósito nisso também. E agora, se você não fez a maioria das coisas como deveria ser feito, e agora existem coisas ruins acontecendo, não há por que você reclamar. Mas em tudo damos graças a Deus. Em tudo. Nas tribulações, nas dores, na alegria, no amanhecer, quando o sol nasce, quando a chuva cai, quando as folhas caem, quando as flores murcham, quando as plantas fenecem. Mas quando a videira não dá o seu fruto,
mas nós ainda continuaremos louvando o nome do Senhor. E vamos falar mais de ciência. Glórias a Deus, é maravilhoso falar de ciência, meus queridos. Deixa eu falar mais um pouco para você sobre como a ciência tem descoberto, com o passar dos anos, que tudo que ela pensava, tudo que eles achavam no início, com Lamarck, com Darwin, tudo isso estava errado, né? Vamos falar sobre os órgãos vestigiais. Você sabe o que são órgãos vestigiais? E o que isso tem a ver com Deus? Tem tudo a ver com Deus. Órgãos vestigiais, foram catalogados quase 200 órgãos vestigiais em nosso corpo. Órgãos vestigiais, quando surgiu a teoria da evolução, que a gente evoluiu do macaco, eles, de acordo com o que fosse estudado o corpo humano, de acordo com eles foram descobrindo pequenos órgãos em nosso corpo, pequenas, tipo, eles chamam de falhas, mas não eram falhas. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Eles diziam que essas falhas, essas coisas, eram resquícios da evolução, que não deveriam, que estavam provando que a gente veio de uma evolução, que veio de um primata, porque aquele órgãozinho, ou aquele pedaço de órgão tinha ficado ali, aquele nervo, aquele músculo, não deveria estar ali, porque não tinha uma função específica no corpo até então. E aí eles batiam na tecla, os cientistas e os evolucionistas, dizendo que era mais um motivo de prova de que nós teríamos vindo dos macacos e dos primatas. Mas com o passar do tempo, e como a Bíblia fala que nada que está encoberto ficará encoberto, né? Nada ficará escondido, que um dia tudo que está encoberto virá à luz. Eu quero te trazer alguns órgãos vestigiais. Os mais conhecidos, que você ouve falar, que você talvez tenha até passado dificuldades com algumas coisas desses órgãos no seu corpo. Então, assim, eu trouxe aqui que o dente ciso, eles falavam que era um órgão vestigial. O cóccix, que é aquele final da coluna lá embaixo, que parece um rabinho, que tem o cóccix. Eles falam também que é um órgão vestigial, que não deveriam, que ali a gente tinha um rabo do primata, e a evolução, né, acabou com o rabo e ficou só a pontinha do rabo. Tem a apêndice vermiforme, que é a chamada apêndice, né? Que quando dá apendicite, né? Tem o tubérculo de Darwin. O tubérculo de Darwin, né? Que é isso aqui, ó. Tubérculo de Darwin é essa parte da orelha aqui, ó. Ó. Eles falam que tem gente que tem uma parte aqui, um ossinho, né? Bem pontudo. E eles falam que isso aqui não tem função nenhuma, que era apenas um órgão vestigial com esse ossinho aqui, ó. Eu não tenho tanto esse ossinho, não. Sou bem orelhudo, orelha redonda, descendente de alemão. Mas olha aqui, ó. Então tem gente que tem um ossinho aqui, eles falam que isso aqui é o tubérculo de Darwin, que é a orelha formato, né? Que tem um formato agudo aqui. Mas a gente sabe que a orelha, ela tem o formato da equação de Phi. A equação de Phi. E então, tudo o que tem a equação de Phi no nosso corpo, está em todo o nosso corpo, né? O formato Phi traz equilíbrio ao corpo. Então, de alguma forma, eles estudando a orelha, eles descobriram que existem músculos aqui e aqui atrás e aqui embaixo na orelha, que de alguma forma, conectado à orelha, traz equilíbrio para a sua cabeça e para você andar
e para você se direcionar quando você está andando. Então existe uma função. Foi refutado. O dente ciso, vamos voltar no dente ciso. O dente ciso, muitas pessoas passaram dificuldades com o dente ciso, inflamou, sempre nasce no lugar errado, às vezes torto, às vezes para dentro da gengiva, inflamando, ou entortando outro dente. Mas o dente ciso foi descoberto recentemente que o dente ciso, ele demora a sair porque ele é como uma reserva de imunidade para quando você faz ali, você sai da puberdade e o dente ciso ali entre 18 anos até os 25 anos de idade, né? Geralmente sai. Por quê? A sua imunidade abaixa quando acaba a puberdade e o dente ciso sai para que ele tenha uma função de criar células comparado às células tronco do umbigo do cordão umbilical, melhor dizendo. Ele tem as mesmas proporções de células. Então ele ajuda na imunidade do corpo, da sua boca, criando células de restauração, células de imunidade, e que até mesmo estão descobrindo que ele traz até melhorias para o coração do ser humano. Só para você ter uma ideia. Então eu já vou voltar a falar com você, voltar a te informar que tudo que Deus faz está exatamente no lugar certo. Não existe nada errado. Não existe nada fora do lugar. Você está me entendendo? Porque eu falei que tudo em sua vida está no seu devido lugar e tudo tem uma explicação. Eu estou te dando exemplos do corpo humano, de coisas que há muitos tempos, décadas ou séculos falavam que não deveriam estar, estavam refutando a Deus, duvidando da capacidade de Deus, mas a ciência está descobrindo cada dia mais que tudo que está no nosso corpo tem uma função específica. Não existe nada no nosso corpo que não tenha uma função específica. Deus não faz nada à toa. Deus, tudo que Ele faz é com propósito. Vamos falar do cóccix. O cóccix, que é aquele ossinho que sai lá no final da coluna, que eles falavam que era... E antes era o rabo, né? Que a gente tinha um rabo dos primatas e foi acabando até ficar só aquele ossinho. Foi descoberto já há muitos anos, há mais de 10 anos, que o cóccix, ele também tem uma função de equilíbrio na coluna e no nosso corpo. E principalmente, ele tem a função que quando você senta, ele se conecta a outros músculos, tanto dos seus glúteos quanto da coluna, na lombar, como amortecedor de impacto quando você senta, e também funciona como equilíbrio quando você anda. Glórias a Deus mais uma vez. É um órgão essencial para todo ser humano e existe uma função específica para o cóccix. A apêndice vermiforme, mais chamada apenas como apêndice, né? Que é aquele... É chamada de vermiforme porque tem a forma de um vermezinho quando acaba ali o intestino delgado ali, que começa, né? O grosso delgado. Eles falavam que a apêndice só serviria para inflamar, que não serviria para mais nada, que qualquer coisinha que inflamasse tem que retirar e pronto. Mais uma mentira, mais um engano, porque a apêndice tem uma função, sim, a apêndice tem uma função e muito, muito importante para o corpo humano. Foi feito vários estudos e encontrou dentro da apêndice vermiforme um sistema imunológico para o intestino.
foram verificar, estudar o apêndice, e dentro da apêndice existem bactérias boas, que elas trabalham para que o seu intestino funcione normalmente. É por isso que quando ela é um reservatório de bactérias boas, ela é um reservatório de bactérias boas. Ela existe dentro dela algo chamado tecido linfóide. Tecido linfóide não tem somente na apêndice vermiforme, mas o tecido linfóide existe em muitos órgãos do corpo, porque no tecido linfóide ele consegue armazenar bactérias boas para que aquele determinado órgão trabalhe bem. Talvez você não saiba, mas nós temos no nosso corpo tanto bactérias ruins quanto boas. Nós precisamos das bactérias boas para o equilíbrio do intestino. Então, é um órgão essencialmente importante para a defesa, para a manutenção imunológica do intestino do ser humano. Está comprovado. Não existe esse negócio de ficar tirando apêndice por qualquer coisa. Mais uma prova de que tudo que Deus fez e faz, existe um propósito debaixo do céu, como dizia Salomão. E o que falar, eu também quero falar para você sobre a plica semilunares. Plica semilunares. O que é isso? A plica semilunares é essa pelinha que nós temos aqui, ó, no canto do olho. Essa pelinha no canto do olho aqui é a plica semilunares. Eles falam que isso também é um vestígio, é um órgão vestigial, porque antes essa película fazia igual a alguns animais. Você já viu a águia quando ela pisca, ou a coruja, ou alguns lagartos, jacaré e alguns anfíbios, eles piscam, eles têm uma pele bem grossa aqui que protege o olho. É chamado de plica semilunares. Mas, queridos, os animais têm essa plica porque eles precisam proteger o olho contra os atritos do meio ambiente. Uma águia, ela consegue voar a quantos quilômetros por hora no céu? Ela precisa, às vezes, piscar, ou quando está um atrito muito grande, ela fechar um pouquinho o olho e aplica, ela se abre, protegendo o olho. Como o jacaré, quando ele fica em águas sujas, pantanais, ele precisa cobrir o olho para que não entre terras e inflame o seu olho, sujeiras. Então existe a especificidade para a plica semilunares. E o nosso olho, o homem nunca precisou disso, porque o homem não fica andando rastejando na terra e nem no céu voando a altas velocidades. Então, a plica semilunares, ela existe nos animais para proteção. E aqui no homem, você já percebeu que quando nós captamos algum cisco no olho, alguma terra, ela vem parar aqui, na cisca, na plica. Você já percebeu? Quando você lava, e ela vem parar aqui. Ela vem parar aqui. Então a plica semilunar, ela é uma esponja que segura qualquer cisco ou sujeira que cai no seu olho. É algo feito por uma inteligência extraordinária chamada Deus, Criador de todo o universo. Aleluias. Queridos, foi falado também que um órgão vestigial, você já, é claro que já, quando você se arrepia, você sabe por que você se arrepia e os pelos erguem e ficam assim bem eretos e ficam aquelas, né? Parece que você cria um monte de espinhas no corpo, aquele arrepio, né? Aquele arrepio, cada pelo ali dentro tem algo chamado músculo eretor do pelo. Eles falavam antes, Darwin falava e os seus colaboradores, os seus
adeptos que isso era um vestígio, que isso era um órgão vestigial. E nunca foi um órgão vestigial. O músculo eretor do pelo tem a função que quando está frio, a gente arrepia, e é para que aquele músculo, quando você arrepia, ele não tem a função só de arrepiar. Ele está se movendo dentro da sua pele, criando contração para esquentar a sua pele. Você sabia disso? Olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa que Deus fez. Quando você sente também medo, quando você sente às vezes tristeza, ou às vezes uma emoção também muito forte, há uma descarga de adrenalina que o músculo ereto do pelo recebe, por isso que você fica arrepiado. Às vezes quando você sente a presença de Deus, às vezes quando você se entristece, às vezes quando você chora, existe uma carga que vai para o pelo, para o músculo eretor do pelo, e nós nos arrepiamos. E isso é fantástico. Existe o porquê disso. Existe o porquê. Não é um órgão vestigial, não é um órgão que a evolução largou para trás. Não existe isso, queridos, não existe. E eu quero falar agora, para terminar, para não ser muito extenso com o vídeo, aliás, tem mais duas ainda. Eu quero falar sobre a vesícula, que muita gente já teve problema de pedras na vesícula, né? E aí eles falaram, para que serve a vesícula? Para que serve? E, vamos tirar a vesícula, qualquer coisinha, é que nem a apêndice, né? Qualquer coisinha tira a apêndice. E também qualquer coisinha tira a vesícula. Mas por que se formam pedras na vesícula? Porque a vesícula, ela é um depósito de bilis benéfica para fazer a boa digestão. Ela guarda a boa vesícula ali. Enquanto você está com o seu estômago vazio, o organismo, o fígado e o estômago tá expelindo a bilis, e a vesícula está armazenando a bilis para que quando você volte a comer, ela libere uma boa bilis para diluir o alimento, para digerir o alimento. O seu organismo tem uma melhora na digestão. Mas por que se forma pedras? Porque nós comemos mal. Porque comemos o que não deveríamos comer. Porque comemos açúcar, alimentos processados, farinha de trigo processada, que é os transgênicos, né? Que eu quero em breve falar sobre isso também. Como os alimentos processados entraram na vida das pessoas para acabar com a saúde das pessoas. E isso também não é à toa. Isso não é à toa, isso é um plano maléfico para deixar as pessoas doentes, tá? Então a vesícula, ela cria as pedras, e se ela não criasse essas pedras, esse material que forma as pedras acabaria no seu intestino, e você poderia rapidamente desenvolver câncer, rapidamente, porque essas pedras, elas são totalmente super ácidas. Por isso que se forma pedras, de tão ácidas que são. E a vesícula, ela faz um papel importante, sugando esse alimento ruim que você comeu, e ela transforma em pedra. Então você tem que dar graças a Deus se formou pedras na sua vesícula. Porque talvez, se não formasse pedra na vesícula, formaria um câncer no seu intestino. Qual seria pior para você? Mas por que então? Porque você está comendo mal. Porque você está comendo o que não deveria comer. Tudo está aonde deveria estar. Lembra? Por que eu estou passando isso? Existe um motivo.
Ah, por que que eu tô fazendo? Existe um motivo. Agora, por último, eu quero falar sobre uma das mais famosas um órgão, né, uma das mais famosas partes do corpo, dos órgãos mais preciosos que nós temos, e ele chamava isso de órgão vestigial até pouco tempo atrás, tá? Menos de 100 anos atrás, as crianças nasciam e já tiravam isso, que é as chamadas amígdalas. Amígdalas, aqui ó. Quantas pessoas já tiraram as amígdalas? E quantos médicos, até hoje, médicos desinformados, estão mandando tirar as amígdalas? Agora, quando o médico é bem informado, que ele estuda, que ele é um médico sincero, um médico honesto, que eu falo assim, honesto intelectualmente, não estou falando de moralmente, eu estou falando intelectualmente, ele não deixa tirar a amígdala da criança e nem de um adulto que seja, porque a amígdala tem uma função preciosa no corpo humano. A amígdala já foi comprovado na ciência que a amígdala ela é um escudo de bactérias ruins que entram através da alimentação. Então as amígdalas, deixa eu te dizer que em 1920, um médico chamado Albert Kaiser, no estado de Nova York, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, ele coletou dados, porque naquela época, e ainda mais nos Estados Unidos, em Nova York, que baixa muito a temperatura, né, no inverno, e existia muitas dores de garganta nas crianças, e na época ainda não estava totalmente desenvolvida a penicilina e os antibióticos, e muitas crianças sofriam demais com dor de garganta, com febre, né, e com todas as sequelas, né, das inflamações das amígdalas, que é a chamada amidalite. E este médico em Nova York, ele coletou dados sobre a retirada das amígdalas de aproximadamente 10 mil crianças em 6 meses. Foram retiradas quase 10 mil foram amígdalas de crianças em 6 meses. E ele fez uma pesquisa que depois ele viu que no futuro, depois de muitos anos, passou 5, 10 anos, essas crianças já estavam jovens ou adultas, essas crianças tinham muita facilidade em ter problemas respiratórios. Aumentou em 3 vezes, escute bem, aumentou em 3 vezes os problemas respiratórios nas pessoas que retiraram as amígdalas quando crianças. Então as amígdalas sempre tiveram um papel importante, muito importante. Porque agora recentemente, a partir de 2018, foi feito outro estudo na Dinamarca e foi comprovado que os 3 primeiros anos da criança, a amígdala da criança, ela está aprendendo a formar uma defesa muito forte de bactérias, contra bactérias ruins. A criança, até os 3 aninhos, a amígdala ela é muito importante para que bactérias não transpassem para o sistema respiratório da criança. Então, foi registrado na Dinamarca, foi feito um registro de mais de 1 milhão de crianças dinamarquesas até 2018, na época desse estudo, em 2018, e verificou e comprovou que as crianças que retiraram as suas amígdalas triplicou os problemas respiratórios dessas crianças futuramente. Então as amígdalas também têm um papel importante na nossa vida. Então o que eu quero dizer para finalizar esse vídeo para você: tudo o que Deus fez com propósito.
Tudo o que Deus colocou no nosso corpo tem uma função específica para o nosso próprio bem. Tudo que Deus colocou neste mundo está no seu devido lugar. Eu quero que você me escute agora. Se você olhar para as montanhas, elas estão exatamente aonde Deus as colocou. Se você olhar para as árvores, elas estão exatamente onde Deus as colocou. Se você olhar para os rios, eles estão aonde exatamente Deus os colocou. Se você olhar para os mares, os oceanos, os lagos, os animais que neles existem, eles estão exatamente onde Deus os colocou. Se você olhar para o Sol, para a Lua, para os planetas no universo, eles estão exatamente onde Deus os colocou. Eles estão exercendo a função para aquilo que eles foram feitos para fazer. Aí eu te pergunto, eu e você, que temos o livre arbítrio, nós estamos aonde Deus nos colocou? Nós estamos na posição e no propósito que Deus nos colocou? Ou nós estamos ainda fugindo, usando o nosso livre arbítrio para fugir do propósito em que Deus colocou na sua vida? Pensa bem nisso hoje. Assim como eu te falei que todos esses órgãos que vários cientistas e a ciência no passado pensava que não deveria estar em nosso corpo, e hoje é comprovado que tem que estar no nosso corpo, porque foi assim que Deus fez, assim também é o propósito na sua vida, seja física ou espiritualmente. Você deve estar aonde Deus te colocou e fazer aquilo a qual você foi chamado para fazer. Há um propósito para você neste mundo. Deus não trouxe você a este mundo para sofrer. Se você sofre, é porque você usou o seu livre arbítrio e se distanciou de Deus e fez coisas erradas que não deveria fazer, e esteve em lugares errados que não deveria estar. E você está colhendo o que você plantou. Simples assim. E você não deve nunca culpar a Deus por isso. Porque Deus te deu todas as condições de ter vitória, de ser feliz, de ser vitorioso, se você estivesse desde o início aonde Ele te colocou, no seu propósito. Assim como tudo que você vê na natureza e no universo está onde deve estar. Pensa nisso hoje. Se você está fora do propósito de Deus, fora do plano que Ele planejou para a sua vida, volte para esse caminho. Volte para esse propósito. E você vai ver a felicidade invadir a sua alma, o seu coração. E não interessa se existe a dificuldade, não interessa se existe o problema, não interessa se existe a falta de muitas coisas. A alegria, a paz, a graça, a fé, o ânimo do Senhor estará invadindo a tua vida. Eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe mais uma vez com essa palavra. Obrigado por ter me assistido até aqui. Fica com Deus.